Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você trazendo sempre muita informação, uma entrevista super bacana para você expandir a sua consciência, melhorar o seu trabalho interior e buscar o autoconhecimento, que é sempre a nossa meta. Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você sempre com muita alegria, trazendo um bate-papo gostoso nessa manhã de sábado, praticamente abrindo uma programação. Você que está aí já se preparando para ir trabalhar, para curtir a família, para aproveitar o sábado para fazer seus afazeres e buscar também um dia agradável, para fazer um curso, para fazer um treinamento, para conhecer pessoas diferentes. É isso que a gente sempre proporciona. Não é, Leandro Reck? Opa! A gente acaba dando isso, né? Para todo mundo com as programações que a gente vai oferecendo no decorrer da semana. Não é? Leandro Reck aqui com a gente. Opa! Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com a Samira, com vocês. E é realmente isso, né? Vamos trocar aqui um pouquinho. Vamos conhecer o Leandro, comunicador da Rádio Mundial, o programa Bioconexão. Quando? Toda terça-feira, às 9 da noite, 21 horas. Olá, gente, se você ainda não ouviu, se prepare. Hoje a gente vai conhecer um assunto diferente, a gente vai conhecer técnicas interessantes para o nosso aprimoramento. Eu estava aqui conversando com o Leandro antes de começar o programa e já começa a despertar várias curiosidades. E vamos conhecer hoje essa bioconexão. A gente ouve tanto falar, né? Em conexão, em reconexão. Mas e a bioconexão? Né? E o biológico, não é? Eu começo já querendo saber exatamente isso. O que é a bioconexão? Depois você vai contar pra gente como que você veio para Mundial, toda a tua formação. Mas eu quero entender sobre a bioconexão. Tá, a bioconexão, ele é um sistema assim complexo e ao mesmo tempo simples. Por quê? O objetivo principal é reconectar você com a sua essência. Esse é o principal objetivo. Porque nós temos uma consciência adquirida e nós temos uma consciência inata. Aí fala, o que é isso? Consciência adquirida, consciência inata. A consciência inata é aquela que quando você, no momento da fecundação ali, a sua barriguinha, a barriguinha da mamãezinha lá, está alugada para um espírito. Acabou de absorver um espírito novo. Esse espírito oriental chama de Yuan Shen, uma consciência inata, né? Uma consciência espiritual inata, cheia de virtudes, ancestral. Então essa consciência inata, ela traz com a gente essas virtudes. A partir do momento que eu saio da barriguinha da mamãe, com a minha primeira respiração, o primeiro choro, a consciência adquirida já começa a entrar no meu corpo, que entra essa dualidade. Só que a consciência adquirida, o que ela faz? Ela começa a contaminar a gente com fatores emocionais, com medo, com a tristeza, com angústia, né? Mas isso vai vindo aos pouquinhos, cada vez ficando mais forte. E nós podemos ver isso muito claro aonde? Nas crianças, né? Olha só, imagina você na fila de um banco, uma criancinha no colo da mamãe, ela olha para você, o que ela faz? A maioria, o olhinho brilhando e sorri para você sem nunca ter te visto. Então ela tem confiança, tem dignidade, tem alegria, tem amor, tem uma conexão com o divino. Então ela está totalmente conectada com esse Yuan Shen, com essa consciência inata, pura. Só que o que acontece? Nós vamos sendo inseridos na sociedade, as crenças vão dando informações. E essas informações a gente chama de consciência adquirida. O que é isso? O medo, a tristeza, as regras rígidas, isso não pode, isso é pecado, isso não sei o que, isso não sei o que lá. E essa consciência inata vai adormecendo, 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 e a minha vida começa a ser baseada no medo. Por quê? Só existem dois tipos de sentimentos, né? Eu chamo sentimento e medo, de acordo com os conceitos ancestrais, tá? Quer dizer, sentimento e emoção. Emoção eu ponho como aspecto negativo. Então, o medo é uma emoção. E um sentimento é o amor. Então essa é uma dualidade. Do medo vem a ira. Porque para eu me defender, o medo se manifesta, eu para mostrar, para diminuir aquilo, eu fico irado para ver se a pessoa acalma. No fim é o medo que está gerando. O medo gera tristeza, né? O medo de perder as coisas, o medo vai gerando tristeza.
O medo gera preocupação. Então, a preocupação com o que vai vir a acontecer. O medo do futuro, ansiedade. Então, é o medo e o amor. E a nossa cultura, ela é baseada no medo. E o que vai acontecendo? Vão gerando essas doenças, vai gerando todos esses problemas. Então, o que acontece? Quando nós vamos entendendo isso e descascando essa consciência adquirida, começando a eliminar essas porcariadas que colocaram na nossa cabeça, a gente começa a se reconectar com a nossa essência que estava adormecida. Então, por isso que eu afirmo, a doença ela não existe. Quem cria é a sua mente, não existe. Tá? Você cria ela, porque a nossa mente ela é criadora. Então nós temos que aprender a utilizar isso a nosso favor. E a mente está onde? A mente não está nessa terceira dimensão, a mente está na quarta dimensão, porque a nossa é uma consciência espiritual. Como que nós vamos entender melhor isso? O ser humano, qual que é o nosso papel aqui? É criar as coisas. E o que cria as coisas? A mente. Perfeito. Então, tudo que está na sua mente nesse momento está criando o seu amanhã. Se a minha mente está no passado, eu estou criando tristezas, estou criando patologia, estou carregando uma energia que eu chamo energia de morte, porque já morreu. Passado é passado. Eu estou carregando a morte comigo. Então, eu estou gerando o que em mim? Doença. Se a minha mente está no futuro, eu estou gerando ansiedade, porque o futuro também ainda não aconteceu. E a ansiedade também vai gerar doença. Por isso que eles dizem, viva o momento presente como se fosse o único. Porque é o único momento criador. Então, a partir do momento que eu policio o que está acontecendo na minha mente, eu estou desenhando o meu destino. Porque o meu destino não está escrito. Eu desenho, eu posso mudar ele. Só que eu tenho que ter consciência do que está acontecendo aqui. Então, a bioconexão é mais ou menos isso. É eu entender o maior campo de batalha do mundo. Onde é esse maior campo de guerra do mundo? A mente do ser humano. Tá? Porque é o que falam, né? O ódio, se eu estou com ódio de você e você fica com ódio de mim, nós multiplicamos isso ao quadrado. Vai gerar guerra. Agora, quando o ódio tem uma resposta do não ódio, não existe batalha. Então eu tenho que entender o maior campo de batalha do mundo, a minha mente, que é aquela conversinha. Aí, não confia nesse. Aí, não faz isso. Não, faz sim. O cara, não confia. Não, esse cara é um sem vergonha. Sabe, fica aquela, primeiro, o tempo todo a sua mente está tendo diálogos, porque ela é formada por diálogos. Ela fala sim e não ao mesmo tempo, várias vezes ao dia. Perfeito. Milhões de vezes ao dia. Então a nossa vida, todo dia, ela é formada por milhões de decisões. Como assim decisões? Se está tendo um diálogo, uma dualidade, eu vou ter que decidir. Ou pelo não confia, ou pelo não, dá uma oportunidade. Então, o tempo inteiro eu estou tomando decisões. Então, é a mente. Perfeito. Eu não estou perguntando para a minha essência o que eu quero. Não. Está acontecendo aquele diálogo. Só que como nós somos baseados no negativo, a maioria das vezes é a desconfiança, é o lado negativo que você vai. Então, o que você está criando? Mais batalha no seu dia a dia, né? Então, quando eu começo a ter consciência desses diálogos, começo a tomar as decisões certas dele, pronto, não existe mais doença, não existe mais nada. Eu desenho, porque a nossa vida é um quadro que você pinta. E você pode pintar ele com tristezas, com doença, ou você pode viver aqui no paraíso, né? Porque muitos falam que aqui é o inferno, né? Para mim não é o inferno, para mim é o paraíso. Não pode ser. Então, a bioconexão eu posso explicar que é um equilíbrio. Eu tirar toda aquela minha casca, os códigos negativos, vamos dizer assim, e trazer o que eu tenho de melhor, o meu presente, o meu futuro, do melhor meio possível, com a minha mente. Perfeito. Entender o diálogo da mente. Diálogo da mente. Então eu não estou ouvindo só o meu coração, eu estou ouvindo também a minha mente. Então, aí que tá. O Shen, né? Que é o nosso coração, como o oriental fala, o Shen é uma consciência espiritual. Olha que interessante quando a gente começa a comparar as coisas. O chakra cardíaco, ele é chamado de Anahata. O que significa Anahata? Anahata significa o intocável, o inabalável. Tá? Por isso que quando se ensina chakra, é interessante falar os nomes sânscritos dele, né? Porque muda o contexto, você começa a entender de uma outra forma. O inabalável. Então, muito bem, olha como que isso funciona fisiologicamente, tá? Na fisiologia espiritual. Quando nós estamos na nossa fase fetal, são ancoradas diversas consciências espirituais diferentes. E cada uma vai se ancorar em um órgão. Tá? Então, que vem as nossas virtudes. Quando nós estamos em equilíbrio, essas virtudes todas, essas consciências espirituais, vão todas se canalizar aonde?
no coração. No Anahata. Isso. Porque quando você vibra nas suas virtudes, nada te toca, nada te incomoda. Você passa a ser intocável. Então, se você veio aqui nervosinho, você não vai entrar na minha frequência. Você passa a ser um veículo contaminador, mas não contaminador do ruim. Você contamina as pessoas com a sua vibração. Que é mesmo quando você entra num local e fala, nossa, que astral gostoso. Aí você entra, nossa, como esse astral tá pesado. Não é? Então, como que você está contaminando? Exatamente. Então, o coração é onde está a nossa consciência do Yuan Shen ali, né? A nossa consciência inata. E nossa mente está... o que vai para a nossa mente? O racional. O racional está muito relacionado com a consciência adquirida, porque nós queremos uma resposta para tudo, um porquê. E rápido, né? Só que o problema é que nós somos doutrinados, tudo tem que ser científico, né? A pesquisa científica. Então, somente você vai fazer uma faculdade, tem que defender a sua tese lá. O seu TCC. Vai fazer uma pós-graduação, o TCC. Vai fazer um doutorado, vai defender sua tese. Muito bem. Tem que ser científico. E o pior, científico citando a verdade do outro. Cada vez a sua verdade não tem valor nenhum. Quem é você? Uma monografia toda é com base em estudiosos que vieram muito antes de mim. Isso. Mas e a sua verdade? Por que você não pode falar segundo eu mesmo, isso é isso? Não pode. Tem que citar pessoas que... Você nem conhece. Isso. Então, cada vez mais, você inconscientemente, você vai se achando um nada. É inconsciente. Eu continuo com esse conhecimento adquirido. Eu continuo trabalhando com esse conhecimento adquirido e me deixando contaminar por ele. Exatamente. E a sua verdadeira essência não vai se manifestando, vai cada vez adormecendo mais. Né? Então, porque ela não tem espaço. Perfeito. E aí eu pergunto, né? A pesquisa científica, ela é verdadeira? Olha que estranho, olha como é louco. Porque existe aquela briga do cientificismo com o holismo, né? Com o esoterismo e tal. Não, isso é esoterismo, isso é holístico. Tem que ser científico. Muito bem. Só que hoje a pesquisa é verdade, passa 10 anos, ela é mentira. E aí? Ela já não funciona mais. Então ela não deixa de ser o mesmo caminho de um holístico. Se eles não acreditam no holístico, falam que é mentira, a pesquisa científica também é mentirosa. Porque e ela pode ser verdade agora, né? Na descoberta de tal elemento. É agora. De repente... Então, daqui a uma década, aquilo pode não servir mais porque eu descobri vários malefícios daquele composto. Perfeito. E aí nós vamos vivendo o quê? Um momento que aquela é a verdade. Só que a verdade não existe, né? Então... O melhor remédio é a mente humana, né? Isso. A verdadeira verdade está onde? Aqui, no seu coraçãozinho. Essa é a verdadeira verdade, que nós temos que trabalhar. Você tem que alimentar esse Anahata, esse chakra cardíaco. Só que para isso, eu tenho que fazer um trabalho. Porque Manipura, por exemplo, que seria o plexo, é a morada do ego. E seria o chakra mais humano. Né? Só que... Que desumano isso. Ou seja, é o chakra que quer ser humano. Né? Quer ser humano. Mas ele não tem uma consciência humana ainda. Tá. Né? Entendi. Ele quer ser humano, mas não é uma consciência humana. Passa a ser uma consciência humana quando você vibra em Anahata. Porque lá, como tem a morada do ego, é onde você tem que fazer exatamente esse policiamento. Né? Do adquirido com a briguinha do anjinho com o demoninho. Mas eu começo a trabalhar então no plexo? Não, ou a gente começa de baixo? Né? Por quê? O Muladhara, por exemplo, que seria o básico, ele é o chakra. Muitos pensam que é o primeiro a se manifestar, né? É o mais denso, mas não é. O Muladhara, ele é posterior à Swadhisthana, que seria o umbilical. Isso a gente explica na nossa formação fetal, né? Então, no decorrer dessa formação do feto, o testículo do homem, por exemplo, está no mesmo local dos ovários da mulher. Então, é onde a primeira energia, a primeira consciência espiritual se manifesta. Que eles chamam de Zi, que é a nossa vontade. Né? Porque eu falo, às vezes choca um pouco algumas coisas, porque é muito diferente do que nós aprendemos dentro dos conceitos religiosos e essas coisas, né? E falam que o ser humano está aqui para aprender, para evoluir, né? O ser humano não está aqui para aprender e evoluir. Se ele é parte da energia criadora, ele já vem sabendo tudo. O que faz a gente desevoluir é a consciência adquirida que está aqui. Tá.
Na verdade, a evolução já existe, porém ela está adormecida porque o adquirido veio num tal volume que me bloqueou essa consciência inata. Que você, porque quando você, é muito legal quando a gente faz os padrões da bioconexão, porque a pessoa, ela, aos poucos, ela vai conseguindo se conectar com a sua essência. E quando você se conecta com essa essência, ela é parte, você é a energia criadora, você é Deus, eu sou Deus, todos nós somos deuses, né? Então, quando você se conecta com isso, você começa a acessar toda a informação eterna, porque o nosso espírito é eterno. E ela vem naturalmente. Vem naturalmente. Então você começa a resgatar histórias de outras vidas, de outras galáxias, de várias coisas, e você busca, até que você chega ao ponto que você direciona. Eu quero ir para tal lugar e entender, e você vai ouvindo as respostas, né? É muito legal. Só que para isso eu tenho que descascar as crenças, porque o que limita a gente? O racional. Será que isso é loucura da minha mente? Será que não sou eu que estou criando? Nossa, é muito louco, isso não tem sentido. Mas segundo o que está escrito, não tem nada a ver. Mas sabe, começa a gerar aquelas dúvidas. E essa é a dualidade que nós estamos aqui trabalhando. Só que as pessoas que realmente fazem, no início existe muito essa dúvida, mas depois ela vai perceber, nossa, a mudança foi muito grande. E a resistência das pessoas? Alguns com mais, alguns com menos. Depende, né? Da quantidade de conhecimento adquirido que eu tenho? Não. É um princípio de individualidade mesmo, né? É um princípio de individualidade biológica que eu chamo. Cada um tem a sua individualidade. Uns tem que ver para crer, eu sou um que tem que ver para crer. Que eu trabalho com isso há um tempão. Mas eu fui muito tempo, por causa dessas crenças adquiridas de faculdade, de defender não sei o que, não sei o que, essas coisas, você acaba tendo uma visão mais científica. Só que, até que eu vi que, meu Deus, não tem explicação, não está acontecendo. Vamos conhecer um pouquinho do Leandro, até pra gente entender. Ele já falou pra gente o que é a bioconexão. Sobre isso, essas cascas e esses conhecimentos adquiridos vão surgir várias vezes durante o nosso papo. Opa! Com certeza, né? Mas como que o Leandro começou a ter conhecimento da bioconexão, da medicina chinesa, da hindu, do taoísmo? Como que você chegou nesse... Hoje ele é um terapeuta, mas que passou já por universidades até do exterior para formação, né? Eu tenho o título de doutor em medicina oriental pela WFAS, né? Mas é uma entidade internacional que vem para o Brasil aplicar. Né? Mas eu dei muito curso fora do Brasil, né? Também. Aí foi bastante. Mas vamos lá. Meu percurso, como que despertou em você essa coisa terapêutica? Eu vou trabalhar com isso. Eu sinto que eu estou aqui para me conectar mesmo com o mundo. Tá. Vamos lá. Eu sou mestre em artes marciais, né? Então eu treino artes marciais desde os 5 anos de idade. Né? E eu tive a sorte de passar por mestres que tinham a parte esportiva da luta, tanto é que eu fui lutador profissional, lutava vale tudo, na época dos vale tudo, eu tive vários títulos mundiais aí. E só que até que um dia eu estava num evento de artes marciais, numa feira de artes marciais, e eu tinha um stand montado. E eu sempre fui muito observador, né? E comecei a observar as pessoas que passavam e vi os atletas que vinham de modalidade de contato e os atletas que vinham de modalidade de demonstração. E o perfil era totalmente diferente. Tá. Um todo invocado, bombado. Pra lutar. E isso é inconsciente, né? Porque o olho muda, né? E o outro todo brincalhão, solto, parece os nerdzinhos. Um veio pra briga e o outro veio pra se divertir. E o outro tá lá se divertindo. E aí naquele dia me caiu uma ficha. Quem sou eu? E eu vi que eu tava do lado desequilibrado. Porque eu lutava muito, né? Era só luta. Pior constatação, né? Você descobrir que você tá no desequilíbrio. Não que não tenha o seu lado positivo, porque se não fosse a luta, não tinha aberto a porta para o mundo. Hoje a luta é fabulosa, né, Leandro? Hoje eu mantenho contato com 90 países por causa da luta. Né? Tenho cargo em várias entidades, ministrei curso no mundo inteiro por causa das lutas. Então, porque sempre que eu viajo, eu levo a luta, levo a medicina oriental, levo a bioconexão e levo a alquimia sexual. Então, é o trabalho que eu sempre faço. Né? Eu uso para vários públicos. E mais voltando.
Aí naquela feira me caiu a ficha, puta, quem sou eu, né? E eu vi que o meu lado yang estava muito aflorado. Meu olhar era um olhar de tubarão, né? Um olho mais escuro. Mas não que era uma pessoa ruim, porque eu nunca fui de arrumar encrenca, nada. Mas ninguém é com a minha cara, porque se acaba criando uma panca, né? O olhar, né? Isso. E aí era para cair a ficha mesmo, porque eu chego em casa, ligo o Discovery, isso foi em 97, acho. Ligo o Discovery, passa uma reportagem sobre as raposas cinzentas. Então, um grupo de cientistas roubou os filhotinhos da raposa cinzenta, domesticou, e eles são animais selvagens. Então, como que são os olhos da raposa cinzenta? Escuros, pelagem toda cinzenta. Roubou aquela cria, domesticou, dando comida, dando amor, e aquela cria teve cria. Como que nasceu a cria dessas raposas? Como que você acha? Com os olhos azuis e manchas brancas no corpo. Então foi o dia que caiu todas as fichas para mim. Diferente da que mora na mata. Da cinzenta. Que é a cinzenta. Só que recebeu amor, recebeu ração, recebeu carinho. Então influenciou toda a forma dela. Olhos azuis, que não existe em raposas cinzentas, e manchas brancas no pelo, que também não existe. Então foi para cair naquele mesmo dia. Daí eu, puxa, vou buscar mais o lado yin, eu estou muito yang. E aí eu comecei a praticar as práticas mais internas, né? E aí foi indo, mas a minha introdução eu já comecei a aprender muito cedo. Com 17 anos eu já estava aprendendo acupuntura com meu mestre. Era moleque, ele já ensinava massagem antes disso ainda. Então, porque na arte marcial não é só luta, né? Tem um lado, até preta é luta, depois de preta é o caminho de vida, né? É onde você aprende a trabalhar com energia, trabalhar com acupuntura, trabalhar com massagem, a parte espiritual, todas essas coisas. E você já estava sendo preparado. Uhum. Só que eu estava mais no lado esportivo. E aí, resumindo, foi assim que eu despertei. Aí fui buscar mais informações, fiz a prova de doutor em medicina oriental, passei, sempre com grupos de estudos, a gente reunia grupos de pessoas aí e estudava, punha as teorias e foi o meu caminho. Aí como que nasceu a bioconexão? Como eu digo, ninguém cria nada, né? Tudo já existe. A fundamentação da bioconexão está muito ligada ao taoísmo. Mas eu fui filtrando as coisas que eu realmente, para mim, funcionam e fui criando um método, sistematizei. Então nós utilizamos, a bioconexão vai longe. O primeiro módulo é um trabalho de interiorização, de se conhecer, de limpar. Depois tem um módulo de formação, que é onde você aprender a trabalhar com energia mesmo, mas entender o que você está fazendo com a energia, porque não é só aplicar e não saber nem o que é. Todo um conceito de como que isso vem, como que isso funciona, muito profundo, que vem do Qigong. Mas não do Qigong de exercício terapêutico, Qigong medicinal, a medicina Qigong, que é a parte energética muito forte, né? Quer ver? Por exemplo, teve um paciente meu que eu tratei, que até pai de um amigo nosso até, estava com câncer na garganta, ela sempre fala isso nos cursos, e eu ia lá, eu aplicava Qigong nele, o nódulo fazia assim, ó, na hora. No momento da aplicação? O nódulo sumia, e a gente dava comida. Depois esse nódulo voltava, né? Por quê? Porque naquele momento a gente não estava atuando na informação. E hoje eu tenho um vídeo mostrando a chinesada fazendo isso. Eles pegam como é que é o nome daquele exame que faz? Esqueci agora. Ultrassom? Ultrassom, localiza o nódulo, congela a tela, aí põe o ultrassom na tela do lado, eles começam a aplicar Qigong e você vai ver ao vivo ali o nódulo fazendo assim, ó, sumindo. Ai, que fabuloso! Né? Com energia e mantras. Por quê? Porque o som é uma vibração também que, dependendo do som que você emite, você consegue desmaterializar aquilo. Estamos de volta hoje, estou conversando com Leandro Reck do programa Bioconexão. Quando? Toda terça-feira, às 21 horas. E é uma figura aqui no intervalo, gente. Vocês não sabem o que é o Leandro Reck. É uma diversão pura. Me conta uma coisa, quanto tempo de mundial? Acho que ainda sou novinho aqui, uns 7 meses. Engatinhando ainda? Nem engatinhando, começou ainda. Estou aprendendo a andar ainda. Tá aprendendo, tá tirando umas casquinhas assim. Isso aí. Que beleza. E vem pra rádio pra trazer o método? Então,
A Cristina Cara é minha irmãzona, né? Uhum. Irmãzona mesmo de coração. E ela falou, pô, Lê, você precisa de um programinha lá na rádio. Ela me indicou, fiquei esperando, quando abriu uma agenda aí apareci. Simples Do assim? nada, simples assim. Nossa, achei que tinha um plano. Não, simples Vamos assim. que vamos. Então, tá bom. Falando de bioconexão, falando do método REC, o que eu posso entender de método REC? Então, método REC, por que eu coloco método REC? Porque em cima de tudo que eu pesquisei, eu criei um sistema, um método. E o meu sobrenome é REC, então ficou método REC. Então é o seu sistema. Aí você une o quê? Então, a fundamentação muito relacionada ao taoísmo, tem os conceitos hindu também, só que eu comparo e mostro a fundamentação de como que tem toda a relação de um com o outro, né? O que mais? Tem padrões que a gente utiliza de acupuntura, todos aprendem a como utilizar. Respiração, que eu aprendi no Uruguai até na época, que chama Vivation. No Brasil eu acredito que não tenha. Então, dentro do método tem essa respiração, que é uma respiração de cura, que é onde você consegue acessar a memória celular com ela. Então, uma junção de várias coisas. O trabalho de Qigong, muito forte, né, que é o trabalho de energia, de emissão de energia, tanto próximo como à distância. Então, tem muita coisa dentro, projeção espiritual, tudo. Então, são várias coisas que nós vamos indo degrauzinho por degrauzinho para quem quer se aprofundar mais. Isso você é um curso de formação, você acaba ensinando. Tem, no curso de formação, isso é um sim. curso mesmo. Tem o curso de 4 meses, que é um curso para te trabalhar, é um curso de cura, de interiorização, de descascar, né? E tem o curso de formação, que já está em andamento até, já tem um pessoal cursando, mas aí é totalmente diferente. Toda a fundamentação para entender como que essas coisas funcionam, como despertar. É um curso bem interessante. E bem completo, bem né? Para profissionais mesmo. Para quem quer trabalhar com cura, já trabalha legal. E quer entender o que está fazendo. Mas como é importante fazer esse primeiro curso para poder ir se limpando, tirando tudo que é negativo, né? E trazer as informações importantes para a tua vida. Agora, perfeito. Né? Tanto é que eu nem deixo fazer esse módulo de formação sem fazer esse. Por quê? Como que eu vou tratar de alguém se eu estou todo estragado? Então, esse módulo 1, que vai começar inclusive agora dia 14, na próxima quinta, ele é um trabalho para você se reencontrar mesmo. Você fala, puxa vida, como eu me machuquei sozinho e culpei tantas pessoas. Porque é tão fácil culpar papai, culpar mamãe, culpar não sei quem, só que não é. O que você está passando é decisão sua, da guerrinha da sua mente. Não tem outra Independe coisa. Da idade. Independe da idade. Eu posso ser um bebê. Pode. Para fazer um curso. Assim, sim. Não, a responsabilidade, eu posso ser bebê. Sim. Essa informação que eu recebi, que ficou interiorizada em mim, a responsabilidade é minha. Olha só que interessante. A criança, se você observar, mesmo a criança até 8, 9 anos assim, ela ainda é pura. Pura em que sentido? Ela fica triste, mas a tristeza dela dura 10 minutinhos, de repente ela está jogando bola, ela está pulando. Ela está com medo, de repente ela já está brincando. Ela está com raiva, de repente já não está mais. Ela não está contaminada. Isso, né? A consciência de cuidado ainda é pequena. Só que quando você entra na sua puberdade, vamos dizer, a mulher depois da menarca, e o homem, quando vira adolescente, rapazinho, muda. Essa consciência começa a pegar tanta força que, olha só, aquela criança que ficava triste por 10 minutos, não, agora esse homem leva essa tristeza pro resto da vida. Não mudou isso, Leandro, no sentido das crianças estarem indo para a escola mais cedo, da convivência em sociedade ser maior e não só aquela convivência familiar? Não, tudo bem que mudou, eles estão querendo, tá tudo muito precoce. Mas mesmo assim é só você observar os filhos. Eu tenho um filho de 10 anos, eu vejo, ele fica triste, mas de repente já está bem. Lógico que existe um princípio de individualidade, vão ter os que carregam mais. Mas pode perceber, depois da adolescência, vem a revolta, começa a despertar aquela consciência de vida bem forte, e a pessoa leva a tristeza pro resto da vida, leva a raiva pro resto da vida. Ele vai carregando aquele peso, né? Então, o nosso objetivo é tirar esse peso. E é tão bom quando você tira esse peso das costas, para de culpar o outro e percebe que você é dono da sua... Isso, só você, mas ninguém. Né? Seu pai e sua mãe, é tão fácil culpar, mas ele que te dá comida, ele que te deu educação, ele que... Por pior que seja dentro do seu conceito, não é assim. Bom, eu não sei, né? Porque eu tive uma família sensacional.
Meu pai, até o último dia, sempre estava, se ele estivesse vivo hoje, ele ia estar aqui com certeza me esperando aqui, porque ele não desgrudava. Uhum. Minha mãe, eu tive sempre, minha irmã, nunca tive problema com família, nem com sogro, nem com sogra, nem com... É uma família mesmo. Então, acho que é exatamente isso. É a guerra que você cria na sua mente. Se você está em guerra interna, você gera guerra externa. A gente contamina o ambiente que está ao redor. No caso, quando você fala em cura, a gente está falando em cura, aí sempre vem na mente o quê? A cura física. Mas eu vou além, né? Sim. Eu tenho a cura emocional, eu tenho a mental, etc. O trabalho de cura que vocês fazem, que inclusive, né, vocês vão começar a fazer agora uma espécie de ambulatório. Um trabalho, não deixa de ser um ambulatório, né? Vai ser um trabalho gratuito, que nós vamos estar começando aí no finalzinho de maio, a cada 15 dias, para qualquer pessoa, qualquer enfermidade aí que você foi desenganado. Vamos mudar, tirar essa informação que não tem cura, e eu falo e afirmo, a cura está em você. Não está em mim, não está em ninguém. A cura está aí, em você. É só a gente começar a despertar isso e você entender como que isso funciona, né? Tudo tem reversão. Quem limita o ser humano é ele mesmo. Tá? Você pode ser limitado ou você pode despertar todo esse poder que tem aí dentro de você. E eu falo, é um poder infinito. Porque, olha que legal, o nosso DNA, que carrega todas as informações ali, que está tudo armazenadinho, nós utilizamos 5% dele. 95% dele, a ciência diz que é lixo orgânico. Mas não é lixo orgânico. São 95% de HD vazio para você programar como você quer. Quando as pessoas entenderem isso, você vai ver o poder que tem aí dentro que você não sabe, que você mesmo se limita. Tá? Olha só como o infinito cabe dentro do infinito. Se eu pegar o DNA de uma única célula e esticar, ele dá 1,80 m de altura. Se eu pegar o DNA de todas as células do meu corpo, eu dou 5 milhões de volta no planeta. E cabe aqui dentro. Então, olha o que você tem de informação e que você pode programar prontinho para você. E aí a pergunta é, o que você está programando aí dentro? Você está programando doença? Ou você está programando saúde infinita, prosperidade, em todos os sentidos, né? Aí a gente tem que pensar, qual o meu pensamento da hora que eu acordei até agora? Perfeito, policiar os diálogos da sua mente. Aí eu consigo fazer essa programação de DNA, vamos dizer assim. Porque ela já está sendo programada, só que às vezes você está tão desconectado de si que você não percebe o diálogo aqui dentro. Ela tá a programação é inconsciente. Isso. Mas eu posso fazer ela consciente. Isso, exatamente. Só que primeiro eu tenho que ter consciência dos diálogos que estão aqui. E é onde eu vou começar, perceber, aí eu ensino isso, né? Como que você vai começar a perceber o que está passando aqui na cabecinha. Por que eu estou pensando isso? Isso. Por que eu estou levando isso para... sai daqui. Então você já não deixa ela entrar. Ela está entrando e já está tirando. Não, são coisas bobas, né, Leandro? Às vezes você vendo uma reportagem na TV, você já vem com a tua ideia formada, que aí é o seu conhecimento já adquirido, isso, né? Perfeito. Aquela coisa que a sociedade embutiu em você, e ao mesmo tempo você mostra medo, você mostra rejeição por alguma situação, e tudo isso a gente está reverberando de volta, né? Perfeito. E o que é isso? Essa informação que você recebeu, o que você teve que fazer para liberar o medo? Tomar uma decisão. Eu decidi pelo medo. Eu poderia decidir por outro caminho. A decisão foi o medo, então? Isso. Foi sua. Né? E se você teve medo, você não saiu de casa, você não ligou para ninguém, você fez uma série de coisas que de repente você nem queria. Em tudo. É assim que gera ira, é assim que gera preocupação. Eu decido ficar preocupado ou não. Pô, venceu minha conta, eu não tenho dinheiro, o que adianta eu ficar preocupado? Quando eu tiver, eu pago. Vou pagar um pouquinho mais caro, mas vou pagar. Eu devo, mas eu pago, na hora que eu tiver. Não adianta. Você fica lá, ai meu Deus, e não sei o quê. E você vai se machucando. Qual que é a sua recomendação para as pessoas nesse momento? Coloca a cabeça no lugar, presta atenção nos pensamentos que a direção vem. Presta atenção no que está passando na sua mente. Quer ver eu gerar uma guerra interna? Faz. No povo? Muito simples, eu fiz em um programa. Faz um feedback tá? depois pra gente, falo, tá, né? gente? As pessoas ficam rezando para um filho de Deus. Que para mim não é filho de Deus. Porque se você é parte de Deus e eu sou parte de Deus, nós também somos deuses. Então tá rezando para um morto. Pronto, já gerou uma guerra interna. Porque, meu Deus, esse cara é louco, tá falando mal de Jesus Cristo. Tá. Ele vai decidir em
levar para o lado negativo, ou falar, não, realmente, eu tenho que rezar para mim. E não rezar Pai Nosso, não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho que aprender a mudar a minha mente. Que adianta você rezar e não saber nem o que você está rezando. Muitos rezam, decorado, não nem né? o que é aquilo lá, nem está sentindo. Não é o rezar. Tem que ver o que lá dentro quer falar. Né? E fala. Eu agradeço aos meus ancestrais, agradeço a energia criadora. É conversar, né? Isso. É muito mais forte do que ficar rezando para uma pessoa que não existe mais. E não existe mais. Você cria um mito. Né? Só que aí a cabeça de muitos agora está aquela guerra. Meu Deus, está difamando. Então, ou ele vai decidir entrar em guerra, ou ele vai decidir, não, deixa eu pensar a respeito. Nossa, tem sentido ou não? Entendeu? Como a gente entra em guerra a todo momento. Uma palavra que você escuta, que você não quis escutar, já gera batalha. Né? E aí você vai decidir. Que vai contra sua consciência. Sua consciência. Todos os seus princípios, né? Tudo que você aprendeu na vida toda. Por isso que eu falo. É um curso que mexe. Só que vai fazer você pensar. Os exercícios que são feitos, que nem esse que você fez aqui agora, num curso seu ou no mini congresso que tem hoje, daqui a pouco a gente vai falar, os exercícios que são dados são de que estilo? Eu vou sempre trabalhar só a minha consciência ou tem outras sensações que eu trago à tona? Eu estou reequilibrando os meus chakras? Como que funciona? Então, a bioconexão, como ela é baseada no taoísmo, os ancestrais já diziam, né? Não, quando qualquer coisa atingiu o físico, ela já veio do espiritual, passou para o mental, virou emocional e aí chegou no físico. Tá? Então tem toda uma sequência. Então nós não atuamos só no físico, nós atuamos no físico, emocional, mental e espiritual. Então tem muitas coisas que vêm de outras vidas que você traz, porque você gera um ciclo. É que isso é complexo. Para eu falar do ciclo, nós vamos ficar aqui 3 horas falando. Mas essas coisas que você traz, às vezes gera um ciclo que a gente chama ciclo de setback, um ciclo de repetição. Né? Então, quando eu penso que a minha vida vai andar, volta no mesmo lugar. Eu penso que vai andar, volta no mesmo lugar. E isso são cicatrizes que estão nos meus corpos sutis, que vêm lá de trás. Então, quando a gente entra nos padrões, às vezes nós vamos buscar isso lá atrás para ter entendimento do que aconteceu e desmanchar isso. Isso numa primeira fase. Futuramente eu não preciso mais voltar para nada. Tá? Só que, eu falo, é um curso, ele é muito... Como que fala? Quando hoje é verdade, amanhã não é mais. Por quê? Hoje você precisa escutar isso. Quando a sua mente expandiu, sua consciência teve uma expansão, você não precisa mais daquela verdade. Você já percebe que, opa, isso eu não preciso mais fazer assim, eu posso fazer assim. Então, ele é controverso, é esse o termo. Né? Hoje eu te mando um mudra. A mãe fala, pronto, então você não precisa mais do mudra. Mas eu precisava. Então, experimenta sempre. Olha, não é que funcionou? Por quê? Naquele momento eu precisava de um amuleto. Mas a gente age no físico, emocional, mental e espiritual. Todas as camadas. Tá? Porque é o que eu falei. Eu posso trazer uma memória espiritual, porque o nosso espírito eterno traz tudo, está tudo aqui arquivado. Aí vem a batalha da nossa mente. Se a minha mente não for trabalhada, eu vou sempre ter o quê? Problema emocional, porque é o que nós vimos agora. Eu decido entrar em guerra ou não, ter medo ou não, ter ira ou não, ter preocupação ou não. Então, foi a mente que gerou o emocional. E o emocional, que ainda é metafísico, porque eu não pego, é uma energia, vai se materializando no corpo físico. Então, olha só, veio por tudo isso para afetar o físico. Quando chegou no físico, já está na última etapa. Aí, como tratar? Não adianta eu tratar só o espiritual. Não adianta eu tratar só o físico. Não adianta eu tratar só o emocional. Eu tenho que tratar os 4. Então, eu tenho que fazer coisa para o físico, ao mesmo tempo harmonizar esse emocional, dar consciência que é a mente dele que está gerando esse emocional e buscar informações. Então, nós vamos trabalhar em todos os níveis. Né? Mais ou menos assim. E normalmente a pessoa que já está com um problema físico, ela quer resolver logo o problema físico. Por isso que a gente atua físico junto. Né? Porque ela fica enlouquecida. E de repente você está ali, você vai acionar o físico, olha, eu estou tratando o teu físico. O meu mental já sossega. Sim, já dá uma melhorada no mental. Por quê? O que é um fator que faz com que a patologia se fortaleça, né? Isso até... Olha só que interessante.
eu acabei de saber, fui no médico e descobri que eu tô com câncer. Só que eu tô com esse câncer há 20 anos e não sabia. E estava bem levando a vida. A partir do momento que eu descobri, a pessoa começa a definhar. Realmente. Por quê? Porque vem o medo. E o medo, ai meu Deus, o que vai ser, a preocupação, não sei o que vai acontecer, faz com que os nossos anticorpos de trilhões passem a 1000. Então a força que tinha que estar lutando lá dentro diminui, porque a preocupação faz nossos anticorpos baixar. Essa energia negativa do medo acaba contaminando todas as minhas células. Isso, e os anticorpos têm uma caída. Eu acabo ficando com o imunológico então, lá embaixo. Um exército que eu tinha de 300 milhões, que agora é 1000, não tem força para lutar contra a patologia. Então por isso que de uma semana para outra a pessoa... Definha. Uhum. Entendeu? E tudo partiu por causa do quê? Medo. Sua mente novamente, que gerou a decisão de ter o medo. Que teve a decisão, foi o diálogo, ai, o que vai ser? Não, relaxa. Não, não dá para relaxar. Não, relaxa. O diálogo da mente de novo, gerando o medo, decidiu pelo medo, pela preocupação, como que vai ficar minha família, não sei o que, ai, será que eu vou morrer? E pronto, baixou a imunidade, a doença ganhou força. Então é todo um sistema que não dá para eu tratar só o físico, não dá para eu tratar só a mente, nós temos que tratar tudo. Isso acaba sendo um padrão? Oi? Isso acaba sendo um padrão? É um padrão que nós carregamos. Patológico, né? um padrão patológico. Acaba girando um padrão patológico, que vem disso daí tudo. Né? E desesperador, né? Porque a gente está vendo que isso está contaminando mesmo as pessoas. Não liga não, é o celular do Leandro que está tocando, mas a gente não vai atender. Filmando, mas nós não vamos atender ele, mas não, Leandro! Nós vamos conseguir parar ele aqui de tocar. Parou sozinho. Olha como ele parou. Parou sozinho, maravilha. Claro, devia ter atendido, né? Colocar no ar tudo junto. Não era o despertador de horário, não sei porque isso aí tocou, mas faz parte, né? É o horário de alguma cura aí, sei lá. Vai saber. Quando você falou do taoísmo, você conheceu o taoísmo muito jovem. Sim, porque como eu convivi com o oriental desde muito cedo, então a gente acaba entrando, porque a arte marcial nasceu dos mestres taoístas, né? Nossa, o taoísmo também é um assunto para um programa inteiro, né? Nossa, tem muita coisa. E toda a minha fundamentação espiritual, fisiologia espiritual, é toda pelo taoísmo. Por quê? De tudo que eu vivenciei, é o que mais me deu respostas. Eu falo, caramba, tem sentido. Ou seja, para mim a essência tem sentido, né? Não significa também que é a verdade. Mas para mim faz muito sentido quando você entende toda essa fisiologia, como que isso funciona, como que essas consciências vêm para o corpo e o que causa. E você vê que, pô, acontece realmente... Só para pincelar quem não conhece muito sobre o tema, quando eu falo em taoísmo, o que a gente tem que entender rapidamente? Então, o taoísmo, ele é uma filosofia e também tem uma parte religiosa. Né? Então, quando fala em taoísmo ele é muito amplo, ele é a base de toda a medicina chinesa, de todo o fundamento chinês. Né? O Qigong, ele é baseado no taoísmo. E quando a gente fala em Qigong, o Qigong tem só o Qigong de exercício, tem o Qigong a medicina Qigong, que é energia, é exercício, é respiração, é um monte de coisa. Mas o taoísmo te dá a base, né? A base espiritual para você entender isso. Dá toda a fundamentação mesmo, né? Que eu vou falar, os nomes são meio complicados, mas da energia criadora, que a gente pode chamar de Tao, gera um Shenling. Shenling seria um espírito superpoderoso. É que eu não gosto de falar assim, porque a gente acaba dividindo. E eu gosto de dar um exemplo como uma fogueira de ponta cabeça. Então você vê aquela fogueira de ponta cabeça, você vê a parte azul, é a energia criadora. E o fogo vai mudando de cor, que gera um Shenling, que é um espírito supernatural. Que ramificações dele geram o seu espírito eterno. Que do seu espírito eterno vem o seu Yuan Shen, né, que é a sua consciência inata. Só que quando você vê essa fogueira, você vê, caramba, não é quebrado. É uma única coisa que comprova que você é parte da energia criadora. Então fica muito visível, assim, simples de entender. Aquela fagulhinha, você cabe a mim se interiorizar para ter acesso a essa fogueira inteira até a base dela de novo. Né? E aí vão vindo todas as informações. Mas isso aí não. Quando falar de taoísmo, o assunto é longo. Mini congresso hoje, parece que vocês têm um mini congresso a partir de que horas? Nesse sábado.
sábado, dia 9, tem o congresso, é o 4º Congresso Semente da Vida, lá no Instituto, das 10 da manhã às 10 da noite. São vários profissionais, é um congresso sensacional. A entrada é 1 quilo de leite, olha que legal. Você doa 1 quilo de leite para a gente, o Instituto vai doar esse quilo de leite para uma instituição que precisa. Então, mostrando exatamente a união das gotinhas, né? A sua individualidade, trazendo leite para o Instituto e nós gerando essa força, né? Um trabalhando com o outro. E você vai estar ajudando, nós vamos estar ajudando e eles vão estar sendo ajudados e ajudando os outros também aos poucos. E ao mesmo tempo participando de um encontro super gratificante. Isso, não, os profissionais são sensacionais, hein? Vai ter todo o congresso está saindo assim muito bem. Gente, dá tempo ainda, viu? Dá tempo. Entra no site, lá tem a programação. Site? www.bioconexão.com.br. Tá, o telefone de contato é 3297-0120. Já tem gente lá? Tem gente sim. Pode ligar lá e não perde tempo não. Não, 3297-0120 na Vila Mariana, pertinho da Rua Pelotas. É que o nome... Fala o nome da rua. Rua Il Sogno de Anarelo, mas é mais fácil você entrar no site e pegar o mapinha. Gente, é impressionante esse nome. Mas é facinho, é uma travessa da Rua Pelotas. Só entrar ali na Rua Pelotas, que é a Rua do Sesc Vila Mariana, nós estamos na altura do número 500. Pronto, dá de cara na rua. Uhum. Maravilha! Então nós temos tudo isso hoje também, na outra semana já começa, no dia 14, um novo curso? Isso. Quinta-feira, dia 14, inicia o curso, que é esse de bioconexão, que é um curso de 4 meses, tá? Tem uma viagem também de imersão, onde, no final do curso fazem uma viagem. Inclusive, vou até falar disso, olha que legal. Essa última viagem, eu filmei a última vivência no Platô da Cachoeira, e eu tocando o cuenco tibetano lá, né? E de repente começou uma flauta a tocar junto e não tinha ninguém tocando flauta. Oh, meu Deus! Para você ter uma ideia. Pega no vídeo, no último vídeo que eu publiquei no meu canal, porque no finalzinho tem um depoimento e tem essa passagem. Tá eu lá em cima e de repente um som de flauta. E uma pessoa que estava conectada, estava conversando com uma consciência espiritual de um índio, que falou, toca que eu vou tocar a flauta junto. E nem sabia. Quando eu vi o vídeo, tinha a flauta tocando mesmo. Olha que coisa sensacional. Gente, os mistérios os mistérios do invisível. E esses encontros, eles permitem muitos desses mistérios, né? Porque é o contato com a natureza. Muito. Nesses momentos que eles surgem mesmo. Não é verdade? Muito forte. Quando a gente fala dessa vivência na natureza, eu estou fazendo um trabalho de harmonização. Nossa, com certeza. Eu tô alinhando meus chakras automaticamente, eu tô vivenciando também como é que eu vou te falar, todo o meu emocional, tudo que eu tiver de problemas naquele momento acaba indo à tona? É um total renascimento. Com essa flautinha, por exemplo? Ó, pra você ter uma ideia, eu levei um aurímetro e nós aferimos o campo áurico das pessoas. Então, campos que tinham 3, 4 metros, no final da vivência, tinha 50 metros. É impressionante, né? Tá? Então, e vocês, se entrarem no meu site ou no meu Facebook, que é Leandro Reck